O vento soprava forte naquela manhã de sábado, trazendo o cheiro de maresia para dentro da pequena casa de telhado azul em Paraty. Joana Almeida, 67 anos, acordou com o barulho das janelas batendo, algo que normalmente a irritaria, mas hoje parecia um chamado. A casa, herança de seus pais, era um refúgio de paredes brancas e móveis antigos, onde ela viveu os últimos 20 anos sozinha, desde que enviuvou. Joana, ex-costureira de mão cheia, sempre foi conhecida na cidade pela habilidade de transformar retalhos em vestidos que pareciam saídos de revistas. Mas hoje, enquanto preparava o café na cozinha, com o rádio tocando uma música antiga de Gal Costa, algo a incomodava. Não era o vento nem o vazio da casa. Era um pressentimento que ela não conseguia explicar. Na noite anterior, seu sobrinho neto, Felipe, de 29 anos, e a namorada dele, Camila, de 27, chegaram para passar o fim de semana. Eles moravam em São Paulo e vinham a Paraty com frequência, sempre com sorrisos e promessas de aproveitar a família. Joana adorava as visitas. Felipe era filho de sua sobrinha, Clara, que morreu jovem, e ela sempre o tratou como um neto. Camila, com seu jeito extrovertido e risada fácil, parecia trazer vida à casa. Mas naquela manhã, enquanto Joana cortava uma manga para o café da manhã, notou algo estranho. A bolsa de Camila, deixada no canto da sala, estava aberta e um envelope pardo escorregava para fora, com a palavra Joana escrita à mão. Ela hesitou. Não era de bisbilhotar, mas algo no jeito como o envelope estava ali, quase implorando para ser visto, a fez se aproximar. Trovão, o gato cinza, que adotara há 2 anos, miou alto, como se aprovasse. Joana pegou o envelope e abriu, com as mãos trêmulas. Dentro havia papéis que fizeram seu coração disparar. O primeiro era um contrato de venda da sua casa, com o nome de Felipe como comprador e um valor absurdamente baixo, menos da metade do que a propriedade valia. O segundo documento era ainda pior, uma avaliação psicológica, assinada por uma tal doutora, Mariana Costa, atestando que Joana apresentava sinais de confusão mental e incapacidade para gerir seus bens. Joana nunca tinha ouvido falar dessa médica. O terceiro papel era um rascunho de um pedido de interdição judicial com Camila listada como curadora. Joana sentou-se no sofá, com Trovão pulando em seu colo, e leu tudo novamente, como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. A casa que ela reformou com o dinheiro de anos costurando vestidos de noiva era tudo o que tinha. Cada azulejo, cada cortina, cada planta no quintal carregava uma história. E agora, Felipe, o menino que ela carregou no colo, que ensinou a fazer pipa, estava planejando tomá-la dela. Camila, com seu jeito doce, era cúmplice. Joana sentiu uma onda de náusea, mas também uma clareza que não experimentava há anos. Eles achavam que ela era uma velha frágil, fácil de enganar. Estavam enganados. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Felipe. Tia, fomos dar um mergulho na praia do Jabaquara. Voltamos para o almoço. Beijo! Joana olhou para Trovão, que parecia encará-la com seus olhos amarelos, e murmurou. Eles estão aproveitando, né? Enquanto planejam me roubar. Ela respondeu com um simples aproveitem, mas sua mente já trabalhava a mil. Precisava de provas, precisava de ajuda, precisava de um plano. Joana começou a fotografar cada documento com o celular, com cuidado para não deixar rastros.
Guardou o envelope exatamente como estava e trancou a bolsa no armário da lavanderia, onde Felipe e Camila nunca mexiam. Depois, ligou para sua amiga de décadas, Dona Glória, uma ex-bancária de 70 anos que morava a poucas ruas dali. Glória, preciso de você. Agora descobri algo que não sei nem como explicar. A voz de Joana tremia, mas havia determinação. Glória, com sua calma de quem já viu de tudo, respondeu: Tô indo, Joana. Não faz nada sozinha. Enquanto esperava, Joana caminhou pelo quintal, onde as buganvílias floresciam em tons de rosa e roxo. Trovão a seguia, como se fosse seu guarda-costas. Ela olhou para a casa, para o telhado azul que sempre a fez sorrir, e sentiu uma raiva crescente, mas também uma força nova. Durante anos, ela se diminuiu para agradar os outros. Costurava roupas de graça para vizinhos, dava dinheiro para Felipe quando ele pedia, fazia comida para as visitas sem nunca reclamar. E era assim que a retribuíam? Com traição? Glória chegou em menos de 20 minutos, com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Sentaram-se na varanda e Joana mostrou as fotos dos documentos. Glória ficou em silêncio por um momento, ajustando os óculos de armação dourada. Joana, isso é gravíssimo! Eles estão tentando te internar como incapaz para tomar a casa. Isso é crime, sabia? Falsificação, estelionato, abuso contra idoso. Joana assentiu, sentindo o peso das palavras. O que eu faço, Glória? Eles voltam para o almoço. Não sei se consigo fingir que não sei de nada. Glória segurou a mão da amiga. Você vai fingir, sim, porque agora é você quem está no controle. Vamos ao cartório agora, antes que eles cheguem. Precisamos verificar esse contrato e esse pedido de interdição. Joana hesitou, mas o olhar firme de Glória a convenceu. Elas pegaram o carro de Glória, um Fiat velho que rangia, e dirigiram até o cartório no centro de Paraty. A tabeliã, Dona Lúcia, era uma conhecida antiga de Joana, que costurara o vestido de noiva da filha dela anos atrás. Quando viu os documentos, Dona Lúcia franziu a testa. Joana, esse contrato tem sua assinatura, mas não foi registrado aqui. E esse pedido de interdição? Foi protocolado há uma semana, mas ainda não passou pelo juiz. E essa médica, doutora, Mariana Costa? Não temos registro dela em Paraty? Joana sentiu o chão tremer sob seus pés, mas também uma onda de alívio. Eles não tinham concluído o plano. Ainda havia tempo. Dona Lúcia prometeu anular o pedido de interdição e investigar a origem do contrato. Mas, Joana, você precisa de um advogado. Isso é sério. Glória já estava no celular ligando para o filho, Renato, que trabalhava como advogado em São Paulo. Ele vem amanhã cedo, disse Glória, depois de desligar. Por enquanto, você volta para casa, faz o almoço e age como se nada tivesse acontecido. De volta à casa, Joana preparou um peixe assado com batatas, como se fosse um dia qualquer. Trovão ficou na cozinha, observando cada movimento. Quando Felipe e Camila chegaram, por volta das 2 da tarde, Joana os recebeu com um sorriso que escondia a tempestade dentro dela. Como foi a praia, queridos? Perguntou enquanto servia o almoço. Felipe, com o cabelo molhado e um bronzeado leve, sorriu. Maravilhosa, tia. Você tinha que ter ido com a gente, Camila complementou, com sua risada fácil. A gente está pensando em ficar até terça, se não for incômodo. Joana manteve o sorriso, mas por dentro pensou. Mais 2 dias para vocês finalizarem o plano, né? Depois do almoço, enquanto lavava a louça, Joana
Ouviu Camila e Felipe conversando baixo no quarto de hóspedes. Ela não conseguiu entender tudo, mas ouviu fragmentos. Cartório, semana que vem, ela não vai perceber. Trovão, que estava ao lado dela, soltou um miado baixo, como se confirmasse o que Joana já sabia. Eles estavam confiantes demais, achando que ela era uma idosa ingênua, incapaz de desconfiar. Joana terminou a louça, secou as mãos e olhou para o gato. Eles vão ter uma surpresa, Trovão. Uma grande surpresa. Naquela noite, Joana mal dormiu. Ficou revisando as fotos dos documentos, planejando cada passo. Ligou para o banco e descobriu que Felipe tinha tentado acessar sua conta poupança na semana anterior. Mas a transação foi bloqueada por falta de senha. Vou cancelar todas as autorizações, disse ela à atendente, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Quando desligou, sentiu algo que não sentia há anos. Poder. Não o poder de vingança, mas de quem finalmente entende que pode controlar a própria vida. No domingo, Renato, o filho de Glória, chegou cedo. Ele era um homem de 40 anos, com óculos de armação fina e um jeito calmo, mas determinado. Sentaram-se na sala, com Trovão no colo de Joana, e Renato analisou os documentos. Tia Joana, isso é um caso clássico de tentativa de golpe contra idoso. Com essas provas, a gente pode não só anular tudo, mas também abrir um processo criminal. Mas precisamos agir rápido. Ele sugeriu bloquear qualquer movimentação financeira, reforçar a segurança da casa e confrontar Felipe e Camila com as provas, mas só depois de terem todas as proteções legais no lugar. Joana concordou, mas pediu um momento para pensar. Enquanto Renato e Glória discutiam os detalhes legais, ela foi até o quintal, onde o sol brilhava nas buganvílias. Trovão a seguiu, como sempre. Você já sabia, né? Disse ela, acariciando o gato. Sempre foi mais esperto que eu. Mas agora, Joana estava começando a se sentir tão esperta quanto Trovão. Quando Felipe e Camila voltassem da praia, encontrariam uma mulher que eles nunca imaginaram existir. E essa mulher estava pronta para virar o jogo. A manhã de domingo, em Paraty, amanheceu com uma calma enganadora. O sol filtrava-se pelas cortinas de linho da sala de Joana, lançando sombras suaves no chão de madeira. Ela acordou cedo, antes mesmo de Trovão, que ainda dormia enroscado no pé da cama. A casa parecia segurar o fôlego, como se soubesse que o dia seria decisivo. Joana vestiu uma blusa leve de algodão e desceu para preparar o café. Mas seus pensamentos estavam longe da rotina. Cada barulho, o canto dos pássaros, o ronco distante do motor de um barco, parecia amplificado, como se o mundo estivesse esperando sua próxima jogada. Na noite anterior, depois da conversa com Renato e Glória, Joana tomou uma decisão. Não ia confrontar Felipe e Camila imediatamente. Precisava de mais informações, precisava entender até onde o plano deles ia. Enquanto o café coava, ela abriu o caderno onde anotara os detalhes dos documentos encontrados. Cada palavra, confusão mental, incapacidade, curatela. Era como um corte, mas, ao invés de se deixar afundar na dor, Joana sentia uma determinação crescendo. Durante anos, ela foi a tia generosa, a costureira paciente, a mulher que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Agora era hora de colocar a si mesma no centro. Renato chegou por volta das 8 horas, com uma pasta cheia de papéis e um laptop. Glória veio junto, trazendo um bolo de milho que ela mesma fizera. Joana
você precisa comer. Não vai enfrentar essa guerra de estômago vazio, disse ela, com um tom que misturava carinho e autoridade. Eles se sentaram na mesa da cozinha, com o trovão rondando, como se quisesse participar da estratégia. Renato começou a explicar o plano. Primeiro, vamos ao banco hoje mesmo. Precisamos garantir que ninguém mais tenha acesso às suas contas. Depois, vamos reforçar a segurança da casa com uma escritura de usufruto vitalício. E, por fim, precisamos investigar essa doutora, Mariana Costa. Ela é a chave para desmontar essa história. Joana ouvia com atenção, mas uma parte dela ainda tentava processar a traição. Felipe, o menino que ela ensinou a pescar na praia do Pontal, que chorava no colo dela quando sentia saudade da mãe, agora a via como um obstáculo. E Camila, com seu jeito de quem sempre tem uma história engraçada, era cúmplice. Como foi que tudo chegou àquele ponto? Renato, você acha que eles podem ter outros documentos? Algo que eu não encontrei? Perguntou Joana, com a voz firme, mas carregada de preocupação. Renato ajustou os óculos. É possível. Por isso, precisamos revistar o quarto deles com cuidado, mas sem levantar suspeitas. Enquanto Glória preparava o café, Joana e Renato foram até o quarto de hóspedes. Trovão, como sempre, os seguiu, miando baixo, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. O quarto estava arrumado, mas Joana notou que uma das gavetas da cômoda estava ligeiramente desalinhada. Ela abriu e encontrou um caderno pequeno, com capa de couro preto, escondido sob algumas roupas. As páginas estavam cheias de anotações na letra de Camila. Era um cronograma detalhado. Falar com o corretor na terça. Agendar consulta falsa com doutoreta. Mariana! Convencer-te a Joana a assinar procuração? Havia até uma lista de riscos, com itens como ela pode desconfiar e vizinhos podem notar. Joana sentiu o sangue gelar. Eles não apenas planejavam tomar sua casa, mas tinham um roteiro para manipulá-la. Renato fotografou cada página do caderno. Isso é ouro, tia Joana. Com isso, temos prova de intenção criminosa. Eles não vão poder negar. Joana assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ela imaginava Felipe escrevendo aquelas palavras, calculando cada passo para roubar o que ela construiu com tanto esforço. A casa, com suas paredes cheias de memórias, era mais do que tijolos e telhas. Era onde ela costurou o primeiro vestido de noiva, onde comemorou os aniversários de Clara, onde aprendeu a viver sozinha depois da morte do marido. E agora, Felipe queria transformar tudo isso em dinheiro. Por volta das 10 horas, Joana e Renato dirigiram até o banco, enquanto Glória ficou na casa para vigiar caso Felipe e Camila voltassem mais cedo. No banco, a gerente, Dona Sandra, uma mulher de meia-idade, com quem Joana jogava buraco nas tardes de quinta, ficou chocada ao ver os documentos. Joana tentaram fazer 2 transferências da sua poupança na última semana. Uma de R$ 8.000 e outra de R$ 12.000. Bloqueamos porque precisavam da sua assinatura presencial. Joana sentiu um alívio misturado com raiva. Quero cancelar qualquer acesso que não seja o meu. E mudar todas as senhas. Dona Sandra assentiu. E em poucos minutos a conta de Joana estava protegida. Se tentarem acessar de novo, eu te aviso, prometeu a gerente. De volta à casa, Joana encontrou Glória na varanda, com Trovão no colo. Eles ligaram Joana, disseram que estão no mercado, comprando coisas para o jantar. Pareciam normais, como se nada estivesse acontecendo. Joana sorriu, um sorriso que escondia a tempestade dentro dela.
Que bom, Glória. Vamos preparar o jantar então e fingir que está tudo bem. Ela entrou na cozinha, pegou uma panela e começou a preparar um ensopado de frutos do mar, uma receita que aprendeu com a mãe. Enquanto cortava cebolas, pensava no confronto que viria. Não hoje, não amanhã, mas quando estivesse pronta. Felipe e Camila chegaram por volta das 3 horas da tarde, com sacolas de supermercado e sorrisos ensaiados. Tia, compramos camarão. Que tal um jantar especial hoje? Disse Camila, com aquele tom exagerado que agora soava falso para Joana. Claro, querida, vai ser ótimo, respondeu Joana, mantendo a voz leve. Durante o jantar, ela observava cada movimento deles. Felipe parecia mais quieto que o normal, evitando olhar nos olhos dela. Camila falava sem parar sobre a praia, o tempo, o trânsito. Joana respondia com monossílabos, enquanto o Trovão, debaixo da mesa, parecia vigiá-los. Depois do jantar, enquanto lavavam a louça juntos, Camila puxou o assunto. Tia, você já pensou em morar num lugar menor? Tipo, um apartamento na cidade? Essa casa é tão grande para você sozinha. Joana segurou o prato com força, mas manteve o tom calmo. Eu gosto daqui, Camila. É minha casa. Sempre foi. Camila riu como se fosse uma brincadeira. Claro, tia, só uma ideia. A gente se preocupa com você, sabe? Joana sorriu, mas por dentro pensava. Vocês vão se preocupar muito mais quando eu terminar com isso. Naquela noite, Joana sentou-se na varanda com Trovão, olhando as estrelas. O plano estava tomando forma. Renato sugeriu esperar até segunda-feira, quando ele traria um colega especializado em crimes contra idosos. Eles confrontariam Felipe e Camila com as provas, na presença de testemunhas, para evitar manipulações. Joana concordou, mas pediu uma coisa. Quero que eles sintam o peso do que fizeram. Não quero só justiça. Quero que entendam que não podem brincar comigo. Renato sorriu. Tia, com o que a senhora tem nas mãos, eles vão sentir isso e muito mais. Enquanto o mar rugia ao longe, Joana acariciava Trovão, sentindo uma força que não sabia que tinha. Durante anos, ela costurou roupas para os outros, sempre atendendo aos desejos alheios. Agora, estava costurando sua própria história, ponto por ponto, com a precisão de quem sabe o que quer. Felipe e Camila achavam que ela era uma idosa frágil, fácil de enganar. Mal sabiam que a mulher que encontrariam na segunda-feira seria uma tempestade disfarçada de brisa. O sol de segunda-feira raiava com uma intensidade que parecia desafiar a tranquilidade de Paraty. Joana acordou com o canto insistente de um bem-te-vi no quintal, um som que naquela manhã soava como um aviso. Ela desceu as escadas com passos leves, quase como se quisesse não perturbar a casa, que parecia compartilhar sua expectativa. Trovão, o gato, já estava na cozinha, lambendo as patas com uma calma que contrastava com o turbilhão na mente de Joana. Hoje era o dia. O dia em que Felipe e Camila, ainda dormindo no quarto de hóspedes, descobririam que a tia que eles subestimaram estava um passo à frente. Enquanto preparava o café, Joana revisava mentalmente o plano traçado com Renato e Glória na noite anterior. Renato chegaria às 10 horas com um colega, doutor André, um advogado especializado em crimes contra idosos, que já tinha lidado com casos semelhantes. A ideia era confrontar Felipe e Camila com as provas. O contrato falso, o laudo médico, o caderno de anotações, na presença de testemunhas, para evitar qualquer tentativa de manipulação. Glória ficaria na casa como apoio moral. E Dona Lúcia, a tabeliã,
Prometera aparecer para confirmar a nulidade do pedido de interdição. Joana sabia que o confronto seria doloroso, mas também libertador. Durante anos, ela deixou que os outros decidissem por ela, que a tratassem como uma figura secundária na própria vida. Não mais. Por volta das 8 horas, Joana ouviu o barulho da porta do quarto de hóspedes se abrindo. Felipe desceu as escadas, com o cabelo despenteado e um bocejo disfarçado. Bom dia, tia! Dormiu bem? Perguntou ele, com aquele tom casual que agora soava como uma máscara. Joana sorriu, servindo uma xícara de café para ele. Muito bem, Felipe. E vocês? Aproveitaram a praia ontem? Ele assentiu, falando sobre o mar calmo e a multidão na praia do Jabaquara, enquanto Camila descia, esfregando os olhos. Tia, que cheiro bom! Fez bolo? Perguntou ela, apontando para o bolo de milho que Glória deixara. Joana apenas assentiu, mantendo a fachada de tia amigável. Cada palavra deles parecia um teste, e ela estava determinada a passar com louvor. Enquanto eles tomavam café, Joana observava. Felipe evitava encará-la diretamente, mexendo no celular com uma inquietação que ela não notara antes. Camila, por outro lado, falava demais, como se tentasse preencher o silêncio com histórias banais sobre o fim de semana. Joana respondia com monossílabos, enquanto Trovão, deitado no canto da cozinha, parecia vigiá-los com seus olhos amarelos. Vocês vão embora hoje, né? Perguntou Joana, com um tom neutro. Camila hesitou antes de responder. A gente está pensando em ficar até amanhã, se não for muito incômodo. São Paulo está um caos, sabe? Joana sorriu. Claro, fiquem à vontade. Mas por dentro pensava, mais um dia para tentar me enganar. Quando Renato e Dr. André chegaram por volta das 10 horas, Joana sentiu um alívio imediato. Renato, com sua calma habitual, apresentou o doutor. André, um homem de 50 anos com cabelo grisalho e um olhar penetrante. Glória veio logo atrás, com uma expressão que dizia: estamos prontos. Dona Lúcia, a tabeliã, completava o grupo, carregando uma pasta com documentos oficiais. Joana os levou para a sala, enquanto Felipe e Camila ainda estavam na cozinha, alheios ao que estava por vir. Felipe e Camila, podem vir aqui um momento? Chamou Joana, com uma voz que misturava doçura e firmeza. Eles entraram na sala e o clima mudou imediatamente. Felipe franziu a testa ao ver Renato, que ele conhecia de vista, e ficou visivelmente desconfortável com a presença de Dr. André e Dona Lúcia. Camila tentou manter o sorriso, mas seus olhos traíam o nervosismo. Tia, o que está acontecendo? Perguntou ela, sentando-se no sofá. Joana não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou o celular e colocou as fotos dos documentos na mesa de centro, uma a uma, como se estivesse montando um quebra-cabeça. O contrato de venda, o laudo falso, o caderno de anotações. O silêncio que se formou era tão denso que até Trovão, que se aninhara no canto, parou de ronronar. Quero que vocês me expliquem isso, disse Joana, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Felipe tentou falar, mas sua voz saiu trêmula. Tia, isso não é o que parece. Camila, mais rápida, interveio. Tia Joana, a gente só estava preocupado com você. Essa casa é grande, você está sozinha. A gente achou que... Joana levantou a mão, cortando-a. Não mintam, eu sei de tudo. Fui ao cartório. Falei com o banco. Esse contrato tem minha assinatura falsificada. Esse laudo é de uma médica que nunca me viu. E esse caderno...
Ela apontou para a foto do cronograma. Isso é um plano para me roubar e me declarar incapaz. Felipe ficou pálido e Camila começou a chorar, mas Joana não se deixou abalar. Dr. André tomou a palavra com um tom profissional. O que vocês fizeram é crime. Falsificação de documento público, tentativa de estelionato, abuso contra idoso. Temos provas suficientes para levar isso à polícia agora mesmo. Dona Lúcia confirmou. O pedido de interdição foi anulado ontem. E esse contrato nunca foi registrado no meu cartório. Vocês têm muito o que explicar. Camila tentou se defender, dizendo que tudo foi ideia de um consultor que eles contrataram. Mas Felipe a interrompeu com a voz embargada. Tia, eu juro, a gente não queria te machucar. Era só para te proteger. Joana riu, um riso amargo que ecoou na sala. Proteger? Vocês queriam vender minha casa, me internar como incapaz, usar meu dinheiro para viver a vida que vocês queriam. Isso não é proteção, Felipe. Isso é traição. O silêncio voltou, pesado, carregado de culpa. Camila chorava, mas Joana notou que as lágrimas pareciam mais de frustração do que de remorso. Felipe, por outro lado, parecia encolher no sofá, como se quisesse desaparecer. Vocês têm até o fim do dia para tirar suas coisas daqui, disse Joana, com uma firmeza que fez Trovão levantar a cabeça. E não pensem em tentar mais nada. Tenho cópias de tudo e o doutor, André já está preparando uma denúncia. A discussão que se seguiu foi tensa. Camila tentou apelar para os laços familiares, falando de como Joana sempre foi como uma avó para Felipe. Você está jogando nossa família fora, tia, disse ela entre soluços. Joana olhou para ela sem piscar. Família não falsifica documentos, Camila. Família não planeja roubar. Vocês escolheram esse caminho. Felipe tentou falar pedindo perdão, mas Joana não o deixou continuar. Não quero desculpas, quero vocês fora da minha casa. Depois que eles subiram para arrumar as coisas, Glória segurou a mão de Joana. Você foi incrível, minha amiga. Não cedeu 1 centímetro. Joana sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Dói, Glória, dói. Saber que o Felipe, que eu criei como meu, fez isso comigo. Renato, que observava tudo em silêncio, falou pela primeira vez. Tia, o que dói agora vai te fortalecer amanhã. Você está tomando sua vida de volta. Joana assentiu, acariciando o Trovão, que agora ronronava em seu colo. Ele tinha razão. A dor era real, mas a liberdade que ela sentia era ainda maior. Enquanto Felipe e Camila carregavam as malas para o carro, Joana ficou na varanda, fingindo ler um livro. Cada caixa que saía da casa era como um peso saindo de seus ombros. Quando eles finalmente partiram, por volta das 3 horas da tarde, Joana não sentiu alívio imediato. Sentiu uma mistura de tristeza e determinação. A casa estava silenciosa novamente, mas era um silêncio diferente, não de solidão, mas de possibilidades. Ela olhou para Trovão, que brincava com uma folha seca no quintal, e pensou: agora somos só você e eu, amigo, e vamos fazer essa casa nossa de novo. Naquela noite, Joana sentou-se com Glória e Renato para planejar os próximos passos. Doutor, André sugeriu reforçar a segurança da casa com câmeras e trocar as fechaduras. Também recomendou uma denúncia formal contra a doutora Mariana Costa, que, segundo ele, provavelmente era cúmplice de outros golpes semelhantes. Joana concordou, mas pediu um tempo para decidir se levaria o caso de Felipe e Camila
a polícia. Quero me proteger primeiro, depois penso na justiça, disse ela. Renato sorriu. Você está no comando, tia. E isso é o mais importante. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, Joana caminhou pelo quintal, com Trovão correndo atrás de borboletas. A casa, que por anos foi um lar compartilhado, agora era só dela. E, pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Pelo contrário, a fazia sentir viva. Felipe e Camila pensaram que podiam manipulá-la, tratá-la como uma peça descartável. Eles não sabiam que, ao tentar roubar sua casa, acabaram devolvendo algo muito mais valioso: sua força. A terça-feira chegou com uma chuva fina que tamborilava no telhado azul da casa de Joana. O som era quase hipnótico, misturando-se ao ronronar de Trovão que se espreguiçava no tapete da sala. Joana acordou com uma sensação nova, como se a tempestade da véspera tivesse lavado não só as ruas de Paraty, mas também algo dentro dela. A saída de Felipe e Camila, embora dolorosa, trouxe um alívio inesperado. Pela primeira vez em anos, a casa parecia respirar com ela, não contra ela. Enquanto preparava o café, Joana olhou pela janela e viu as buganvílias brilhando sob a chuva, como se celebrassem sua vitória silenciosa. A manhã foi dedicada a pequenas tarefas, que para Joana eram atos de reconquista. Ela varreu a varanda, regou as plantas, rearrumou os quadros na sala. Cada movimento era uma afirmação de que a casa era sua, não apenas no papel, mas no coração. Trovão a seguia como um guardião peludo, e Joana ria sozinha ao vê-lo tentar caçar uma gota de chuva que escorria pela janela. Mas, mesmo com a leveza do momento, ela sabia que a batalha não estava ganha. Felipe e Camila podiam ter ido embora, mas as provas do que tentaram fazer ainda pesavam, e Joana precisava decidir o que fazer com elas. Por volta das 10 horas, Glória apareceu, trazendo um guarda-chuva colorido e uma energia que parecia desafiar o tempo cinzento. Joana, você está com uma cara diferente, disse ela, enquanto se sentava na cozinha com uma xícara de café. Parece mais leve, mais você. Joana sorriu, servindo um pedaço do bolo de milho que sobrara. Sabe, Glória, eu passei anos me sentindo como uma coadjuvante na minha própria vida, sempre costurando para os outros, sempre cedendo. Agora sinto que sou a protagonista. Glória bateu palmas, com um brilho nos olhos. Isso, minha amiga. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo chegou na forma de Renato e Dr. André, que apareceram pouco depois do meio-dia. Renato trouxe notícias do cartório. Dona Lúcia confirmara que o contrato de venda era uma falsificação grosseira, com uma assinatura que não resistiria a uma perícia. Dr. André, por sua vez, tinha novidades sobre a tecelã Mariana Costa. Ela não é exatamente uma médica desconhecida, explicou ele, abrindo seu laptop. Descobrimos que ela já foi investigada por emitir laudos falsos em outros casos, mas nunca foi condenada por falta de provas. O que você tem aqui, Joana, é suficiente para mudar isso. Ele sugeriu registrar um boletim de ocorrência contra a médica, o que poderia desencadear uma investigação maior. Joana ouviu em silêncio, acariciando o Trovão que agora dormia em seu colo. A ideia de denunciar a médica parecia justa. Mas e Felipe e Camila? Parte dela queria justiça, queria que pagassem pelo que fizeram. Mas outra parte, a que ainda lembrava do menino que corria pelo quintal com uma pipa, hesitava. Doutor,
André, e se eu não quiser denunciar o Felipe agora? Posso proteger minha casa sem levar isso para a polícia? O advogado ajustou os óculos pensativo. Pode, sim. Já protegemos sua conta, anulamos o pedido de interdição e a escritura de usufruto vitalício está sendo preparada. Mas, Joana, manter essas provas é essencial. Eles podem tentar algo no futuro. Renato sugeriu instalar câmeras de segurança na casa e trocar todas as fechaduras, o que Joana aprovou imediatamente. Quero me sentir segura aqui, disse ela com uma firmeza que surpreendeu até Glória. A amiga riu. Olha só, a costureira virou general. Tô orgulhosa, Joana. Eles passaram a tarde organizando os detalhes. Renato contratou um chaveiro para vir no dia seguinte e Dr. André preparou um dossiê com todas as provas que Joana guardaria em um cofre novo que comprara na véspera. Cada passo era como um ponto na costura, firme e preciso, garantindo que a trama da sua vida não se desfizesse novamente. Naquela tarde, enquanto a chuva diminuía, Joana decidiu fazer algo que não fazia há anos: costurar para si mesma. Pegou um tecido de algodão azul, guardado há meses, e começou a desenhar o molde de um vestido. Não era para uma cliente, não era para uma vizinha, não era para agradar ninguém. Era para ela. Enquanto a máquina de costura zumbia, Trovão se aninhou no canto da sala, observando. Joana sorriu, pensando em como a costura sempre foi sua forma de colocar ordem no caos. E agora ela estava costurando não só um vestido, mas uma nova versão de si mesma. A tranquilidade foi interrompida por uma ligação no fim da tarde. Era Felipe, com a voz hesitante. Tia, a gente está em São Paulo. Queria saber se está tudo bem. Joana segurou o telefone com força, mas manteve o tom neutro. Tudo ótimo por aqui, Felipe. E com vocês? Ele gaguejou, claramente desconfortável. Tá tudo bem. A Camila tá meio chateada. Mas, tia, eu sinto muito pelo que aconteceu. Joana não respondeu de imediato. Sentiu o trovão roçar em sua perna, como se a encorajasse. Felipe, o que vocês fizeram não tem volta. Não quero suas desculpas agora. Talvez um dia, mas não hoje. Ela desligou antes que ele pudesse responder, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Naquela noite, Joana recebeu uma visita inesperada. Dona Vera, uma vizinha de 75 anos que morava na casa ao lado, apareceu com uma travessa de quindim. Joana viu o carro do Felipe saindo ontem, todo carregado. Tá tudo bem? Perguntou ela com uma preocupação genuína. Joana hesitou, mas decidiu contar uma versão resumida da história. Dona Vera ouviu em silêncio, mexendo na xícara de café. Sabe, Joana, passei por algo parecido com meu sobrinho anos atrás. Ele tentou me convencer a vender minha casa para investir no negócio dele. Quando disse não, ele parou de me visitar. Às vezes, a família é quem mais nos machuca. As palavras de Dona Vera foram como um espelho, mostrando a Joana que sua dor não era única, mas também que sua força era. A conversa com Dona Vera durou até tarde. Elas falaram sobre a vida, sobre envelhecer, sobre o que significa ser mulher numa cidade pequena como Paraty. Você já pensou em dar aulas de costura, Joana? Sugeriu Dona Vera, com um brilho nos olhos. Tem tanta menina por aí que ia adorar aprender com você. Joana riu, surpresa com a ideia. Costurar sempre foi seu ofício, mas nunca pensou em ensinar. Quem sabe, Vera? Quem sabe? Quando Dona Vera foi embora, Joana sentou-se na varanda, com Trovão no colo, olhando a chuva que agora caía leve.
A ideia de dar aulas de costura ficou na sua cabeça, como uma semente plantada. Talvez fosse hora de compartilhar o que sabia, de construir algo novo. Mas, por enquanto, ela precisava se concentrar em proteger o que já tinha. O chaveiro chegaria na manhã seguinte e Dr. André prometera voltar com a escritura de usufruto pronta. Cada passo a deixava mais segura, mais dona de si. Enquanto o vento soprava, trazendo o cheiro do mar, Joana pensou em Felipe e Camila. Eles achavam que podiam manipulá-la, tratá-la como uma peça descartável num jogo que ela nem sabia que estava jogando. Mas agora ela era a jogadora principal e, com Trovão ao seu lado, sentia que estava pronta para qualquer movimento que eles tentassem fazer. A costureira que passou anos consertando roupas, agora consertava a própria vida, ponto por ponto, com uma precisão que ninguém poderia desfazer. A quarta-feira trouxe um céu limpo a Paraty, com o sol refletindo nas pedras do calçamento e o mar brilhando ao longe. Joana acordou com uma energia que parecia pulsar em suas veias, como se cada novo dia fosse uma página em branco para escrever sua história. Trovão, já acostumado à rotina matinal, esperava por ela na cozinha, miando impaciente enquanto ela preparava o café. A casa, agora livre da presença de Felipe e Camila, parecia maior, mais viva, como se tivesse voltado a respirar junto com ela. Joana abriu as janelas, deixando o ar salgado invadir os cômodos, e sorriu ao ver as buganvílias balançando com a brisa. Era como se a natureza celebrasse sua retomada. O chaveiro chegou cedo, trocando todas as fechaduras da casa em menos de 2 horas. Joana testou cada nova chave, sentindo uma satisfação quase infantil ao girá-las. Era mais do que segurança física. Era a certeza de que ninguém entraria em sua vida sem permissão novamente. Enquanto o chaveiro trabalhava, ela costurava o vestido azul que começara na véspera. Cada ponto uma afirmação de sua independência. Trovão, como sempre, ficou por perto, deitado num canto ensolarado da sala, observando com seus olhos amarelos que pareciam entender tudo. Por volta das 11 horas, Glória apareceu trazendo uma novidade. Joana, lembra da dona Vera falar sobre aulas de costura? Pois é, ela espalhou a ideia no bairro e já tem 3 meninas querendo aprender com você. Joana parou a máquina de costura surpresa. 3 meninas? Glória, eu nem sei se sou boa para ensinar. Glória riu, ajustando os óculos. Você passou anos ensinando paciência para todo mundo que cruzava seu caminho. Ensinar costura vai ser moleza. A ideia, que a princípio parecia apenas uma sugestão casual, começou a tomar forma na cabeça de Joana. Talvez fosse hora de transformar sua habilidade em algo mais, algo que pudesse compartilhar com outras pessoas. Enquanto conversavam, o celular de Joana vibrou. Era uma mensagem de Felipe. Tia, posso te ligar hoje à tarde? Quero conversar. Joana mostrou a mensagem à Glória, que franziu a testa. Cuidado, Joana. Ele pode estar tentando te amolecer. Joana assentiu, mas sentiu uma pontada no peito. Apesar de tudo, Felipe ainda era o menino que ela ajudou a criar, e a ideia de cortá-lo completamente de sua vida doía. Vou ouvir o que ele tem a dizer, Glória, mas não vou ceder. Glória segurou a mão da amiga. Você é mais forte do que pensa. Só não esquece disso. À tarde, doutor, André chegou com a escritura de usufruto vitalício, pronta. Sentaram-se na varanda, com Trovão esparramado no chão, enquanto ele explicava. Joana, com isso, a casa é sua para sempre, mesmo que algo aconteça.
Ninguém pode vendê-la ou tomá-la sem sua autorização. Joana assinou o documento com uma caneta que pertencera ao marido, sentindo o peso de cada traço. Era mais do que um papel, era a garantia de sua liberdade. Dr. André também trouxe notícias sobre a foto. Mariana Costa. O Conselho de Medicina abriu uma investigação. Parece que ela já falsificou laudos para outros casos de curatela fraudulenta. Com o que você tem, Joana? Ela pode perder a licença. Joana ouviu, mas sua mente estava parcialmente em Felipe. Quando o Dr. André foi embora, ela se preparou para a ligação. Às 4 horas, o celular tocou. Era ele. Tia, obrigado por atender, disse Felipe com a voz hesitante. Eu sei que não mereço, mas queria explicar como tudo aconteceu. Joana sentou-se na cadeira de balanço, com Trovão no colo, e respondeu com calma. Fale, Felipe, mas saiba que não vou mudar de ideia sobre o que vocês fizeram. Ele respirou fundo, e a história veio aos pedaços, como se ele estivesse desmontando uma parede. Felipe contou que tudo começou com uma conversa com Camila, que achava que Joana estava muito sozinha na casa grande. Ela sugeriu que um apartamento em São Paulo seria mais seguro, com cuidadores e conforto. No início, Felipe resistiu, mas Camila o convenceu de que era pelo bem de Joana. Ela dizia que você podia cair, se machucar, que a gente precisava te proteger, explicou ele. Então, Camila encontrou a doutora Mariana Costa, por meio de um amigo de São Paulo, que garantiu que a médica poderia facilitar o processo. O plano evoluiu para a venda da casa, com o dinheiro sendo usado para comprar um imóvel em São Paulo, onde eles viveriam. Eu sei que parece horrível, tia, mas na hora parecia certo. Joana ouviu em silêncio, com Trovão ronronando em seu colo. Quando Felipe terminou, ela falou, com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Felipe, você acha que eu sou tão frágil assim? Que não posso decidir minha própria vida? Ou isso era só uma desculpa para justificar o que vocês queriam? Ele ficou quieto por um momento e Joana ouviu um soluço abafado. Tia, eu me deixei levar. A Camila, ela tem esse jeito de convencer as pessoas. E eu fui fraco, mas eu juro, nunca quis te machucar. Joana segurou o telefone com força. Você me machucou, Felipe. Não foi só o plano. Foi me tratar como se eu fosse um estorvo, alguém que precisava ser resolvido. A conversa durou quase 1 hora. Felipe pediu perdão várias vezes, dizendo que estava tentando mudar, que havia terminado com Camila porque não aguentava mais a culpa. Joana não sentiu pena, mas também não sentiu raiva. Sentiu uma tristeza profunda, misturada com uma certeza. Ela não podia confiar nele novamente, pelo menos não agora. Felipe, eu não quero suas desculpas. Quero que você viva a sua vida e me deixe viver a minha. Não me procure por um tempo. Ela desligou com o coração apertado, mas a cabeça leve. Trovão olhou para ela, como se aprovasse. Naquela noite, Joana recebeu outra visita inesperada. Era a Dona Vera, trazendo uma das meninas que queria aprender costura. Luana, uma adolescente de 16 anos com olhos curiosos, segurava um caderno onde anotava ideias de roupas. Dona Joana, a Dona Vera disse que você é a melhor costureira de Paraty. Será que você pode me ensinar? Joana riu, surpresa com o entusiasmo da menina. Vamos tentar, Luana. Que tal começar na próxima semana? Luana saiu pulando de alegria e Dona Vera piscou para Joana. Viu? Você tem muito para oferecer, Joana.
A ideia de dar aulas de costura começou a crescer. Joana passou a noite imaginando como seria um canto da sala transformado em ateliê, com máquinas de costura, tecidos coloridos, meninas aprendendo a criar. Era algo novo, algo só dela. Antes de dormir, ela costurou mais um pedaço do vestido azul, sentindo que cada ponto era uma promessa a si mesma. Trovão, deitado ao lado, parecia concordar. A traição de Felipe e Camila ainda doía, mas não definia mais seus dias. Joana estava costurando uma nova vida e ninguém poderia desfazer esses pontos. O céu de Paraty estava tingido de tons dourados quando Joana terminou de regar as buganvílias no quintal, 6 meses após a partida de Felipe e Camila. O sol se punha lentamente, refletindo no mar ao longe, e Trovão, agora mais gordo e preguiçoso, espreguiçava-se no degrau da varanda. A casa, com seu telhado azul e paredes cheias de memórias, parecia pulsar com uma energia nova, como se tivesse se tornado uma extensão da própria Joana. Aos 67 anos, ela não era mais apenas a costureira aposentada que vivia para os outros. Era uma mulher que havia enfrentado uma traição devastadora e saído mais forte, costurando sua vida com linhas de coragem e determinação. Os últimos meses foram de transformação. A ideia de dar aulas de costura, sugerida por Dona Vera, tornou-se realidade. Joana transformou a sala de estar em um pequeno ateliê, com 2 máquinas de costura antigas que reformou e uma mesa cheia de retalhos coloridos. Luana, a adolescente entusiasta, foi a primeira aluna, seguida por outras 2 meninas do bairro, Sofia e Marina. Toda quinta-feira à tarde, a casa se enchia de risadas, o zumbido das máquinas e o cheiro de café fresco. Joana ensinava não só pontos e moldes, mas também paciência, confiança, o prazer de criar algo com as próprias mãos. Dona Joana, você já pensou em vender essas roupas? Perguntou Sofia numa das aulas, segurando uma saia que acabara de costurar. Joana riu, surpresa com a ideia. Quem sabe, Sofia, quem sabe? As aulas trouxeram mais do que propósito. Trouxeram pessoas. Dona Vera passou a aparecer com frequência, trazendo bolos ou histórias do bairro. Glória, sempre presente, virou a gerente informal do ateliê, organizando os tecidos e brincando que Joana deveria abrir uma loja. Até Dona Lúcia, a tabeliã, aparecia de vez em quando, levando retalhos de cortinas antigas para as meninas transformarem em bolsas. A casa, que por anos foi um espaço de silêncios e concessões, agora era um lugar de movimento, de criação, de vida. Trovão, é claro, reinava soberano, deitando-se no meio dos tecidos e roubando a atenção das alunas. Legalmente, Joana estava protegida. A escritura de usufruto vitalício foi registrada, as fechaduras trocadas, as câmeras instaladas. Doutor André manteve a investigação contra a doutora Mariana Costa, que acabou confessando ter emitido laudos falsos em troca de dinheiro. O Conselho de Medicina suspendeu sua licença e ela enfrentava um processo criminal. Joana decidiu não denunciar Felipe e Camila, pelo menos por enquanto. Guardou todas as provas, o contrato falso, o caderno de anotações, as fotos, em um cofre, como uma garantia. Se eles tentarem algo no futuro, estarei pronta, disse ela a Renato, que agora a visitava regularmente, trazendo notícias de São Paulo e um orgulho evidente da força da tia. Felipe tentou manter contato. Ligava uma vez por mês, sempre com a voz hesitante, perguntando como Joana estava. Ela respondia com educação,
mas mantinha a distância. Numa das ligações, ele contou que terminara com Camila e estava morando sozinho, trabalhando como motorista de aplicativo. Tia, eu sei que não mereço seu perdão, mas estou tentando ser uma pessoa melhor, disse ele com a voz embargada. Joana ouviu, mas não cedeu. Felipe, desejo que você encontre seu caminho, mas o meu agora é outro. Não me procure por um tempo. Ela desligava com o coração apertado, mas sem arrependimentos. A menina que criou estava enterrada sob escolhas que não podia apagar. Camila, por outro lado, tentou se aproximar uma vez, enviando uma longa mensagem pedindo para esclarecer mal-entendidos. Joana leu, mas não respondeu. Soube, por Dona Vera, que Camila voltou a morar com os pais em São Paulo e que o término com Felipe a deixara amargurada. Ela anda falando que você foi injusta, Joana, contou Dona Vera, enquanto tomavam café na varanda. Joana riu, acariciando o trovão. Injusta? Eu só me defendi. Se isso é injustiça, que seja. Dona Vera sorriu, aprovando a resposta. Você está virando uma lenda no bairro, sabia? As meninas do ateliê contam para todo mundo como você é incrível. As aulas de costura se tornaram mais do que um hobby. As meninas começaram a vender suas criações numa feirinha local, com Joana supervisionando cada detalhe. Uma das bolsas, feita por Luana, com retalhos de jeans, foi comprada por uma turista que insistiu em conhecer a mestre por trás do projeto. Dona Joana, você tem um dom. Deveria expor isso em São Paulo, disse a mulher, uma marchand de arte que passava férias em Paraty. Joana riu, mas a ideia ficou na sua cabeça. Talvez fosse hora de sonhar maior, de levar suas criações e as das alunas para além do quintal. Numa tarde de sábado, enquanto costurava uma nova peça, Joana recebeu uma visita inesperada. Era Pedro, um pescador aposentado que conheceu na feirinha, onde ele vendia redes artesanais. Pedro, com seus 70 anos e um sorriso tímido, trouxe um presente, uma pequena rede de pesca decorativa, feita à mão. Achei que combinava com sua varanda, Dona Joana, disse ele, coçando a cabeça. Joana sorriu, surpresa com o gesto. Eles conversaram por horas sobre o mar, a vida, as pequenas coisas que tornam Paraty especial. Pela primeira vez em anos, Joana sentiu um calor no peito que não era só amizade. Não era amor, pelo menos ainda não, mas era algo vivo, algo novo. Hoje, enquanto costura uma nova peça, um vestido de linho com bordados inspirados no mar, Joana olha para Trovão, que dorme tranquilo ao lado da máquina. A traição de Felipe C. e Camila ainda é uma cicatriz, mas não uma ferida aberta. Ela aprendeu que família não é só sangue, mas respeito, lealdade, presença, Glória, Dona Vera, Luana, Sofia, Marina. Essas pessoas, junto com Trovão, são sua verdadeira família agora. A casa, com suas paredes brancas e telhado azul, não é mais apenas um lar. É um ateliê, um refúgio, um palco onde Joana interpreta a si mesma. Se alguém perguntar se ela se arrepende de ter enfrentado Felipe e Camila, de ter dito não, de ter exigido respeito, Joana responde com um sorriso. Arrepender? Eu me encontrei. Aos 67 anos, descobri que nunca é tarde para ser quem você sempre quis. E isso ninguém pode tirar de mim. Enquanto o sol se põe, pintando o céu de cores que ela planeja bordar em sua próxima peça, Joana sabe que está viva, mais viva do que nunca. E Trovão, com um miado suave, parece concordar.